O cheiro, as cores e os sabores da agricultura familiar geralmente são encontrados nas feiras agroecológicas realizadas pelo semiárido. Mas para tudo isso chegar aos consumidores e às consumidoras é preciso muita organização e trabalho de mobilização que é realizado por quem prepara as feiras. O Joelson Lopes, que é técnico em agropecuária e participante da ATAF, uma associação de técnicos, vai falar para a gente como é o processo de organização de uma feira agroecológica e como os agricultores podem ganhar muito com isso. Hoje nós vamos estar falando para vocês como é que se realiza uma feira agroecológica em sua comunidade, no seu município. Então as feiras agroecológicas são espaços de troca de experiência entre agricultores, comercialização entre agricultores e consumidores, exposição e divulgação dos produtos da agricultura familiar que são produzidos de forma sustentável. Então o primeiro passo para a realização de uma feira, antes de mais nada, é avaliar se realmente o município tem potencial para a comercialização e produção dos produtos. Em cima da avaliação desse potencial, o que deve ser discutido, né? O município tem potencial, então a partir daí começa a se discutir, junto com as entidades parceiras da região, a ideia da realização da feira agroecológica. Lembrando que para ser uma feira agroecológica, ela não pode ser realizada de forma individualmente, ela tem que ser realizada por um coletivo. E aí pode vir a ideia de formar uma rede entre entidades, sindicatos, associações, ONGs, cooperativas que atuam na região, discutir e mapear onde estão os agricultores e quem são os agricultores que têm potencial produtivo. A partir desse momento começa a fazer o processo de planejamento da realização do evento, né? Ou seja, começa a definir datas para a realização da feira agroecológica, começa a discutir a questão qual é a metodologia, se é um evento realizado em poucas horas, se será um evento realizado em um dia ou 2, 3 dias, isso aí vai depender muito da estabilidade da comunidade do município, e passa a mapear realmente a campo, né? Com técnicos, com agentes mobilizadores e com colaboradores que possam ir até a campo, dialogar com os agricultores, realmente se os agricultores têm esse interesse de estar realizando a feira, porque a feira é realizada a partir das entidades, mas também necessita, o principal fator são os agricultores, e nunca esquecer dos consumidores, né? De fazer o processo de mobilização dos consumidores, porque a feira só acontece se existir os agricultores que são expositores e também os consumidores que são os protagonistas de todo esse processo. Então foi decidido, foi definida a data, agora é pensar no processo de publicidade, né? Divulgar, utilizar os meios de comunicação, redes sociais e outros canais que temos, rádio, blogs, para estar fazendo a divulgação. E a partir daí realmente fazer um preparo, ou seja, uma capacitação para os agricultores, os consumidores chegar no dia compreendendo que é realmente um espaço de comercialização e de exposição e de valorização dos produtos da agricultura familiar. E nesse contexto cabe o dia da realização. Só que antes disso é bom pensar e é bom planejar como será essa metodologia, porque a grande maioria das feiras ela pode acontecer não povoado, pode acontecer na cidade, como é o caso das feiras Diversidades do Sertão, que são as feiras agroecológicas, que são realizadas pela ATAF, que é a Associação de Técnicos e Apoiadores da Agricultura Familiar, em parceria com as entidades parceiras da região. Nesse sentido, tem que se discutir o que? Local. Qual é o melhor local que tem viabilidade e fácil acesso para a chegada do agricultor, mas também qual é o melhor local que tem viabilidade e fácil acesso para a chegada do consumidor. E aí as feiras agroecológicas da Diversidade do Sertão elas são realizadas mais no horário da noite. O porquê a gente costuma sempre realizar a partir das 5 horas, tanto no município de Pelo Marcado como no município de Campo Alegre do Norte, que são os municípios que a gente vem realizando essas feiras. Pensando mais na questão de que o consumidor à noite ele tem um tempo mais livre para estar conhecendo, para estar valorizando, para estar realmente visitando aquele espaço. Então as feiras agroecológicas ela visa, após a realização da feira, ou seja, e também principalmente no dia da realização da feira, é interessante se tomar cuidado com todos os critérios, né? Que para ser agroecológico tem que ser produtos
que são sustentáveis, livre de agrotóxicos, livre da exploração do trabalho do jovem, da mulher, da criança. E nesse sentido, no dia da realização, se de preferência que faça coleta de dados. Essa coleta de dados ela é pegada a partir do que é comercializado, quais são os produtos que tem naquele espaço, e também faz um levantamento para ver qual foi a fonte em valores que foi comercializado interinamente, para se avaliar todo o seu potencial. Dentro disso, realizadas as feiras, senta com as entidades parceiras, com os agricultores, com o consumidor, faz uma avaliação e aí pensa em realmente aquela metodologia é a melhor, existe o que adaptar, o que melhorar. Então todo é um processo, ou seja, a partir da avaliação é que se define o próximo evento que será realizado. E nesse processo de realização da feira, um dos critérios que a gente utiliza muito são seleção de famílias. Primeiramente, o que é seleção de famílias? São famílias que têm um potencial produtivo. Nós sabemos que as famílias agricultoras, todas elas produzem de qualquer forma, mas nós temos famílias que têm um potencial muito mais amplo do que outras. Existem famílias que têm uma facilidade muito mais ampla de compreender o processo do que outras. Existem famílias que já vêm com um pouco de engajamento do que outras, mas também a gente sempre trabalha mantendo essa base dentro das comunidades para que toda a família se sinta contemplada, porque toda a família produz, toda a família deve estudar. Existe perspectiva, e principalmente nas barracas das feiras agroecológicas, que a gente destina a barraca para a comunidade, porque de repente seu Joaquim, que é agricultor, não produz a laranja, mas já tem o outro agricultor vizinho dele que produz. E aí o que a gente quer chegar nisso? São mostrar estandes, espaços que tenha diversidade. Quando a gente fala diversidade do sertão, a gente mostra as diversas produções que se existe no sertão, tanto de frutas, de hortaliças, de beneficiados, de outros produtos que se existem, e também valorizando a segurança e a soberania alimentar, porque são a partir das feiras agroecológicas, são a partir da diversidade de produtos que se existem nas comunidades, porque se a gente for avaliar o porquê a gente tenta envolver o máximo possível de comunidade, quanto mais comunidades tem envolvido nas feiras agroecológicas, mais produtos se temos. E só para você ter uma lógica, a gente avalia esse espaço que a gente está aqui com ele, que a gente consegue avaliar a diversidade de laranja, de graviola, coco, maracujá e outras frutas e hortaliças que podemos cultivar no semiárido, comercializar e contribuir também com o desenvolvimento sustentável tanto da comunidade, com a geração de renda, como da própria cidade, de pessoas que vivem na cidade, que devido ao grande consumo de produtos que vêm de outras áreas, que são produtos convencionais, já cansaram, ou seja, não aguenta mais, não resiste mais estar consumindo produtos que não têm qualidade. E de fato a qualidade vem no agroecológico e a gente consegue avaliar na diferença entre esses produtos. Então quando a gente pega uma laranja dessa e faz uma comparação dela com a laranja que vem do mercado informal, no sistema de produção convencional, a gente consegue avaliar totalmente a diferença, né? Então a diversidade produtiva e cultural dessas comunidades promove no espaço da feira também a diversidade de produtos. E aí tanto são comercializados produtos de origem vegetal, como também são os produtos de origem animal, artesanatos, ou de origem animal, como é o caso do leite, da vaca, da cabra. Então a diversidade de ações, como é o caso do ovo da galinha, como é o caso da própria galinha que se comercializa, a galinha da Angola. Então há essa diversidade, também a questão de artesanatos de barro, artesanatos de madeira, artesanatos que são produzidos com a diversidade de ação. Então a feira promove a questão da produção, mas pensa também na valorização das culturas. São apresentações culturais típicas, regionais, das comunidades, né? Só a valorização das ações, da própria cultura, do modo de vida das comunidades de fundo de pasto, das comunidades ribeirinhas e até mesmo das comunidades assentadas, né? Que vivem, que trabalham e que busca a produção de alimento através do sistema agroecológico. E aí, além de valorizar a produção, a cultura, vem-se também a ideia da troca de experiência, né, e a capacitação do agricultor e a capacitação do consumidor.
O agricultor precisa estar ciente que o produto dele tem que chegar até o mercado agroecológico, até as feiras agroecológicas. O consumidor tem que estar ciente que ele tem que consumir um produto saudável, que seja livre de agrotóxicos, que seja livre de inseticidas, de qualquer ação que compacte a sua saúde. Então, em cima disso, durante o planejamento estratégico de realização das feiras agroecológicas, a entidade realizadora trabalha no sentido de capacitar o agricultor a não só participar da feira, mas também participar de todo um processo de formação de sua própria vida. Quando a gente leva os temas para discutir sobre a agroecologia, né, o sistema de produção agroecológico e a comercialização e a formação de rede entre agricultores e consumidores para a atividade coletiva, né? Discute a agroecologia e a comercialização como temas principais, porque são produtos agroecológicos que são comercializados e é a comercialização que promove a geração de renda. Então, durante os processos de formação que são realizados nas comunidades, que os técnicos e os agentes mobilizadores desenvolvem nas comunidades, foca o sentido de como é que se produz agroecológico, quais os meios de conservação de solo, de conservação do ecossistema, e também como é que o consumidor precisa receber esse produto até sua casa, sua mesa. Até porque o produto agroecológico ele não pode ir de qualquer maneira. Ele tem que ir bem embalado, ele tem que ir bem conservado, ele tem que ir bem estabelecido para chegar na mesa do consumidor. Então isso conta. E o consumidor também ele recebe a sua capacitação, o seu conhecimento da importância que tem os produtos agroecológicos. Há um fator fundamental a ser avaliado no processo de realização das feiras, são o custo-benefício, ou seja, os valores dos produtos que são comercializados. Primeiramente, nós sabemos que há uma diferença, né, no sistema de produção, distância também do próprio agricultor até a cidade, e a gente discute isso justamente nos momentos que estamos nas comunidades, para a gente trabalhar no padrão ou seja, trabalhar para padronizar os valores de cada produto. E aí, levando em consideração, a gente avalia, né, nesse caso, se a gente for avaliar o sistema de produção de frutas, como é o caso da romã e outras frutas que são comercializadas durante a feira, existe um custo que o agricultor obtém para comercializar esse produto, para produzir esse produto. Existe um custo que ele tem para trazer da comunidade, nesse caso as comunidades mais distantes, chega a ser mais de 100 km da cidade, no caso de Pilão Arcade e Campo Alegre também. E existem comunidades que são bem próximas, 6, 7 km. Então há uma diferença. Só que aí com esse processo de discussão, o que a gente faz? A gente solicita que os agricultores preencham uma ficha encaminhando valores e quantidade de produtos que possa fornecer, são quantidades estimadas. Dentro desse padrão a gente passa a discutir novamente com os agricultores como é que a gente trabalha nessa padronização de preços, até mesmo porque como é o espaço de comercialização e os produtos são semelhantes, eles precisam manter um padrão de valores na mesma linha também. E aí também pensando, né, em como o consumidor vai receber esse produto, no custo-benefício também que o consumidor vai ter com esse produto, sempre, mesmo com esse deslocamento, mesmo com toda essa estabilidade, com toda essa base de produção que todos nós sabemos que os produtos são produzidos agroecológicos, eles têm uma diferença imensa dos produtos que são convencional, demora um pouco a mais, precisa de uma série de cuidados sérios a ser adotado. A gente discute também e equilibra esses valores de acordo com os valores que já existem. Nos municípios nós temos os mercados municipais e temos o sistema de comércio que já existe o valor nos produtos externos. Então a gente padroniza pensando no agricultor gerar a renda dele, mas também pensando no consumidor ter como adquirir esses produtos que são produtos saudáveis. Um dos passos que a gente também discute no processo de organização da feira é distribuição de tarefas. Ou seja, a feira agroecológica, mesmo sendo realizada pela ATAF, ela é formada, como eu já citei, por uma rede que se engloba outras entidades. Então cabe aí
cabe se formar a partir dessas redes comissões para se distribuir tarefas, porque a feira agroecológica não é só realizar o evento e finalizar e pronto, está realizado. Precisa fazer o planejamento da estrutura, precisa fazer o planejamento da comunicação, precisa fazer o planejamento de ornamentação do espaço, precisa fazer o planejamento de coordenação. Então, dentro disso, nas atividades coletivas são escolhidas comissões. Essas comissões são responsáveis por assumir, formada por pessoas de entidades diferentes, são responsáveis por assumir a coordenação, que sempre a coordenação fica a responsabilidade de 3 entidades que estão mais próximas. E a partir daí forma a comissão de comunicação, a comissão de apresentações culturais, a comissão de organização, a comissão de montagem da estrutura e assim sucessivamente. Então é uma forma que se tem de se organizar, é uma forma que se tem de fazer com que até mesmo os próprios agricultores que fazem parte da comissão se sentir como agente protagonista da realização das feiras agroecológicas e dividir também essa tarefa e trazer uma ação com qualidade, né? Ou seja, realizar um evento, mas pensando também na preocupação do que ele ficará transmitido a partir dele, né? Então é a ideia da rede, da formação de rede entre entidades, agricultores, pensando nesse sentido de se organizar de forma coletiva. Então, após a realização das feiras agroecológicas na região, primeiramente é que a agricultura familiar passou a ser vista com outro propósito, com um olhar diferente. Inclusive, pessoas da região e que visitaram também, chegaram a nos procurar e parabenizar pelo trabalho, porque não imaginaria que Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes teria um potencial tão amplo e diverso como conseguiu se alcançar nessas feiras agroecológicas. Então, é nesse padrão também que se formou redes de comercialização. E aí veio, ou seja, uma maior valorização dos agricultores que já permaneciam na feira livre, devido os consumidores também conhecer a feira agroecológica e ver a importância dos produtos que são produzidos pela agricultura familiar. Veio também a questão de outras fontes de comercialização online, principalmente por alguns aplicativos de conversas pela internet. Então veio também uma percepção de outras pessoas que não estavam envolvidas com o processo de mobilização, de publicação, de divulgação da agricultura familiar, passaram a divulgar mais frequentemente. Veio-se a criação de canais de comunicação voltado aos produtos da agricultura familiar, ou seja, e a fonte e a demanda, que mesmo com a realização da feira, que é um evento, frequentemente tem a demanda de produtos, né, de pessoas que viram produtos na feira e aí passam a sempre procurar quem está no processo de organização, quem esteve no processo de organização, de quem são aqueles produtos e onde são localizados, porque necessitam do dia a dia. Então, a partir daí, a gente avalia a importância, além da geração de renda e a soberania e segurança alimentar que ficou, né, dentro da cidade e no campo também. Então, esse é um pouco das experiências vivenciadas pela ATAF, né, Associação de Técnicos, com as feiras agroecológicas. A gente acredita, espera também que tenha contribuído, né, com outros municípios, com outras comunidades, para se discutir a ação de realização de espaço de comercialização a partir dessa experiência. E também, quem quiser conhecer o trabalho da ATAF, vá lá no Instagram, ATAF, ONG Técnicos, e acompanhe como são realizadas as feiras agroecológicas. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.